Hoje eu vou te explicar como que eu levei 18 anos para aprender a programar, cara. Fica tranquilo que não é clickbait não, de verdade mesmo. Eu vou te explicar o porquê que levou tanto tempo e principalmente como é que foi essa trajetória até aqui. Fala galera, eu sou o Juan e se você é apaixonado pelo desenvolvimento de jogos, cara, você está no lugar certo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada dessa jornada, hein? Eu comecei a mexer com programação quando eu tinha mais ou menos ali meus 15 anos, quando eu achava que eu seria um músico e eu queria criar o site da minha banda para ficar famoso. Eu acho que isso não deu muito certo, né? Nessa época o acesso à internet ele era bem restrito, estavam começando a surgir ali as internets de escadas e ainda não tinham links dedicados como hoje. E era caríssimo o pulso de chamadas depois da meia-noite e no final de semana, né? Você caía, você só podia ter um pulso, senão você pagava tudo de novo. Não tinha celular, era só a TV e o telefone fixo mesmo. Pra você ter uma ideia, a única forma de aprender era indo nas bancas e comprando aquelas revistas que vinham acompanhadas de um CD e um livrinho ali com um código-fonte. Era assim que se aprendia, na raça mesmo. Cara, não tinha internet, não tinha chat GPT e muito menos cursinhos que se tem hoje, nesse estilo IAD online que você aprende de casa. Nem sonhava que fosse existir isso aí nessa época. O que tinha era um curso de informática que te ensinava ali a usar o computador em si, o Excel e um pouquinho de CorelDRAW. E é só. O curso todo era isso, cara. Era o básico do básico do básico. E era o que tinha na época. E Malemar tava começando a vir os cursos de hardware. Enfim, depois disso eu tive a oportunidade de ver o meu primo mexendo num sistema que era da empresa da minha tia. Né, e observando ali, eu fiquei fascinado, cara. O cara tava. Era só o terminal, era DOS. O cara tava ali usando comando pra buildar a aplicação ali na raça, né? Eu não lembro nem que linguagem que era. E eu olhava aquilo ali e falava, pô, meu, isso daí banca uma aplicação inteira de uma empresa inteira. Como assim? Eu fiquei abismado com isso. Obviamente eu não fiquei parado, fui atrás de mais conhecimento, só que depois de um tempo eu acabei ficando estagnado, porque eu quase acabei esquecendo completamente do desenvolvimento. Afinal, na época a gente tinha CS 1.6, Gunbound, Mu, Priston Tale, nas lan houses, né? E, cara, era obrigatório, Corujão era de lei. Óbvio que eu não ia ficar, né, estudando, eu fui para diversão. O meu primeiro emprego ele foi um estágio para suporte, na verdade, em uma rede de lojas de roupas, onde eu tive o meu primeiro e talvez o mais importante mentor, o Sr. Adib, que era carinhosamente ali chamado por todos de tio. Além do suporte, ele me deu uma grande oportunidade para trabalhar com Delphi nessa época. Ele me deu esse livro aqui de SQL, né, um livro que, cara, é em inglês, eu tenho até hoje um marcador aqui que eu não terminei de ler esse livro. Na época eu não conseguia ainda ler bem inglês, eu não tinha a experiência, né? Conhecia pouquíssimas palavras, mas ia ali no dicionário e com a ajuda de um amigo que trabalhava comigo na época, eu ia entendendo o livro, ele ia traduzindo junto isso comigo. E graças ao tio, eu acabei dando play na minha carreira de desenvolvedor profissionalmente falando. Eu liguei a chavinha do turbo e, cara, pra não parar nunca mais. Fiz muitos bons amigos lá dentro, dos quais, infelizmente, hoje eu não tenho mais contato, mas gostaria muito de ter. Depois disso, eu fui para Rock, uma agência de criativos, onde eu encontrei o meu segundo e provavelmente o maior mentor de todos, que era o Mr. Edward e o seu querido Power the Toasted Man. Ele vinha sempre zoando ali com alguma coisa, ou algum episódio, cara, ele não perdoava nunca, era zoeiro o tempo todo com esse cara. Mas mais importante que isso, esse cara me ensinou no mínimo 90% do conhecimento que eu carrego comigo até hoje. Ele era um cara que não apenas tinha um conhecimento infinito, mas também, cara, sabia muito bem como passar esse conhecimento. Inclusive, ele era super rígido, tá? Ele era aquele japonês de cara fechada, sabe? Bem, tipo, parecia mal-humorado, mas vivia fazendo piada. Na hora que tinha que cobrar, ele cobrava sempre. Mas ele também era um cara que tava ali sempre contigo e, cara, e nos permitiu fazer trabalhos incríveis, dos quais até mesmo hoje, depois de tantos anos, eu me orgulho demais de ter feito parte. Inclusive de trampos gigantes ali para empresas como a Balduco, Petrobras e, cara, outras enormes aí. Eu fiz muitos bons amigos na época, inclusive alguns ainda trabalham comigo na nossa empresa desde então. Graças ao Mr. Edward, eu aprendi a pesquisar, eu aprendi a resolver problemas, eu melhorei o meu pensamento lógico, eu aprendi também sobre gestão de tempo, fui rolar no Facebook, né, pegando os detalhes, e o mais importante, eu aprendi a ouvir, a absorver e evoluir como um profissional. Isso me ajudou demais. Cara, na Rock eu tive a chance de trabalhar com muitas tecnologias diferentes. Desde o básico ali com front-end, com HTML, CSS, o JavaScript e o jQuery, né?
que na época usava o jQuery Animate, que era divino para fazer as animações, partindo para o C# com WPF, construindo aplicações no estilo de realidade aumentada, algo que nem se falava muito na época. Até o wallpaper com DirectX eu fiz na época, você acredita nisso? Da Rock eu fui pra Monstra, onde eu tive outros 2 mentores, que são o Zabeto e o Faioli. Cara, pensa numa dupla extremamente criativa, sem limites de criatividade. Os caras não eram nada técnicos no quesito de desenvolvimento, mas eram os caras que traziam uns desafios que eram demais. Alguns, inclusive, a gente ali que trabalhava ali com eles achava que era impossível de realizar. Graças a esses dois fizemos muitas lojas virtuais, cara. Tirei minhas primeiras certificações, desde VTEX a Bseller. Nossa, cara, foram tantas certificações que eu nem lembro mais. JavaScript, HTML, CSS também eu tirei certificação nessa época. E a gente atendeu clientes gigantes como Submarino, como a Fini, como a CIA, Spice. Cara, muitas gigantes mesmo do e-commerce. E o mais importante de tudo, eu acabei herdando uma pequena pitada dessa criatividade deles. Foi na Monstra que eu evoluí de verdade como um dev full stack na parte do PHP. Principalmente na parte de front-end, eu ganhei um domínio insano, cara, do JavaScript e do CSS, que me permitiu fazer aplicações incríveis, com animações, cara, era algo que era novidade na época, né? Hoje em dia é muito mais simples, mas na época isso era único. Eu tive outros trabalhos depois disso, enquanto eu fundava a minha própria empresa. Eu usei diversas tecnologias e stacks, inclusive por uns bons anos de mobile. Tanto ali Java e Kotlin, né, para o Android, quanto o Swift para o iOS. E depois eu acabei migrando para outras tecnologias híbridas, como o React Native e o Flutter, que eu uso até hoje. Nesse meio tempo eu evolui muito nas ferramentas que a gente tinha, que era o DK3, né? Quando começou tudo, era o DK3, era o que você tinha para desenvolver jogos. A Unity ainda não era free. A primeira gratuita, se não me engano, foi o DK3, e era um kit bem básico, né, que você tinha aí para desenvolvimento. E depois, finalmente, a Unity, né, onde a gente começou a fazer os jogos da empresa nessas duas plataformas. Essa foi a base com a qual eu iniciei a Merge Games, fazendo jogos para outras empresas. E graças às figuras que me formaram um alicerce enorme, hoje eu posso trabalhar com o que eu gosto de fazer e eu posso ganhar um bom dinheiro com isso, graças a essas mentorias de vida que eu tive com cada um deles. O legal é que mesmo depois de 2 décadas eu continuo aprendendo cada vez mais, dia a dia, seja de uma pessoa extremamente experiente ou de um completo novato que entrou ontem na empresa, cada um me ensina um pouquinho, o que continua fazendo essa jornada de 18 anos, cara, ser cada vez mais incrível. Agora, se essa história te incentivou a iniciar ou pegar firme de verdade, pra valer mesmo, sem enrolação na sua carreira, tá? Dá uma olhadinha no comentário fixado que eu tô deixando aí pra você. Cara, é uma oferta exclusiva pra você que quer levar isso a sério. Se você quiser vir fazer parte dessa história, só depende de você.